Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Ou seja, uma palavra muito forte e que todo mundo, em qualquer situação, reconhece como próprio do cristianismo. Ou seja, até o ateu mais ateu entende que quando se fala no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, imediatamente este endereço ele é cristão. E São João, ao dizer isto aqui, está dizendo uma profunda teologia que nós somos chamados a encarnar também na nossa vida. Dizer que no princípio era o Verbo, para João, ou no princípio era a palavra, dependendo da tradução da Bíblia que você pegar, João quer nos dizer que no princípio, ou desde o princípio, que não existe, porque Deus é eterno, existe uma ordem, existe algo que o mundo, nós, humanos, quando temos a capacidade de compreender, entramos dentro de uma dinâmica de ordem, de crescimento, de serenidade, de tranquilidade. O contrário da ordem será sempre o caos. E dentro do caos, o homem não consegue viver. Mas, se nós pensarmos sobre no princípio era a palavra, ou no princípio era o Verbo, nós vamos imediatamente constatar algo muito interessante. Nós vivemos em um mundo, ou no mundo atual, em que existe uma... Eu tinha um professor que usava essa palavra, que não existe em português, mas é interessante. Existe uma verborragia. Todo mundo quer falar tudo e quer dar opinião de qualquer coisa. E nós nos sentimos um pouco deprimidos diante disso, porque são tantas informações, são tantas palavras, são tantas situações que nos apresentam a cada momento e que nós não sabemos muito bem por onde nos orientar-nos. Isso acontece, sobretudo, dentro daquilo que nós conhecemos como rede social. Tem sempre pessoas querendo falar, tem sempre pessoas querendo dizer, ou seja, a palavra se torna, por assim dizer, quase que desprezível, porque todo mundo quer falar tudo e aquilo que nós buscamos, ao contrário, o silêncio, queremos uma ordem nisto tudo e às vezes, porque não conseguimos encontrar aquilo, nós nos sentimos um pouco deprimidos. E a festa do Natal pode nos ajudar a reorientar isto. E por quê? Porque se a palavra se fez carne, agora é esta palavra que, por assim dizer, determina todas as outras palavras. De fato, vai nos dizer também no Evangelho de João, por meio dele todas as coisas foram feitas por nós homens e para a nossa salvação. E é, portanto, quando encontramos Cristo, é que a nossa vida se torna uma vida, por assim dizer, mesmo em meio aos pecados, às dificuldades, ordenadas. Ela ganha um sentido. Qual que é a dificuldade para nós cristãos? E infelizmente nós estamos vivendo isso no Brasil. E também em outras partes do mundo, mas especialmente aqui no Brasil. É querer reduzir o cristianismo a pura retórica. Há leis e coisas que nós temos que fazer e deixar de... Não. Aquilo que se espera de nós, e no tempo do Advento nós tínhamos falado muito sobre o fato de que nós temos que ir na manjedoura para encontrar Cristo. Muito bem, chegamos aqui, encontramos Cristo, e agora? E agora nós damos o nosso consentimento a Jesus. A esta palavra que se fez carne e que habita entre nós. Esta palavra que do grego quer dizer logos. Logos é razão, lógica, ordem. E encontrar Cristo significa colocar a nossa vida dentro de uma linha, talvez não seja a palavra correta, mas dentro de uma dinâmica, dentro de uma perspectiva ordenada, que passa através deste encontro e que dá sentido a toda a nossa existência e a todas as realidades ao qual nós vivemos. Quando nós reduzimos o cristianismo à retórica, agora se torna algo opressor, se torna algo tirânico, se torna algo pesado. E o cristianismo, vai nos dizer Santo Tomás de Aquino, é leve, deve ser leve. E a leveza do cristianismo não significa fazer aquilo que nós quisermos, porque isto aqui também não é leveza. Fazer tudo aquilo que nós queremos é muitas vezes um peso. O cristianismo é aquilo que reordena a nossa vida, que dá à nossa existência um logos, uma razão, um sentido profundo.
Sentido profundo ao qual nós alegremente, mesmo em meio aos sofrimentos que nós temos, nós podemos trilhar e caminhar aos poucos, porque nós estamos dentro de uma luz, dentro de um sentido. Ontem, brincando, eu disse uma coisa interessante, que não é minha, de Jacques Ellul, e ele fala exatamente sobre isso, que no cristianismo encontramos Cristo, vemos a grandeza da nossa vida, vemos a meta ao qual nós somos chamados a ir, só que nós tocamos as nossas dificuldades, os nossos limites, as nossas quedas. Isto é verdade, só que Jacques Ellul diz assim, em qual direção nós caímos? Esse é que é o problema. Se nós caímos para trás, nós estamos numa situação difícil, mas se cairmos e cairmos para frente, nós estamos indo em direção a Jesus. Ok? Mesmo que nós caiamos, mas se caímos em direção a Cristo, nós estamos dentro de um caminho. E este cair em direção a Cristo significa e ter a garantia de que Ele nos levanta e que nos dá a graça de continuar e de recomeçar e de dar passos em direção a Ele. Em direção a Ele porque o encontramos no meio de nós. E isto aqui é de uma potência, de uma realidade muito forte. Ou seja, o Deus se fez homem e veio habitar no meio de nós. Ou seja, não é que nós temos mais que ficar nos esforçando para alcançar uma espiritualidade ou um Deus inefável. Nós temos um Deus que se faz homem, e, portanto, nós podemos falar com Ele e Ele nos fala como amigos. Podemos compreendê-lo. Nada daquilo que Ele nos propõe é agora escondido atrás de uma capa de mistério. Nós podemos caminhar com esse Jesus. Podemos ir com Ele. O problema é que, se nós queremos um cristianismo apenas eloquente, apenas retórico, nós podemos cair naquele problema de Pedro. Quando Jesus, e vós quem dizeis que eu sou, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus que vai vir a este mundo. Lá na frente, no momento crucial da vida, quando perguntaram a Pedro sobre Cristo, Pedro disse, não o conheço. E aí a pergunta que nós temos que fazer é, nós vivemos um cristianismo de eloquência, de regrinhas, de coisas, ou nós vivemos um cristianismo que é um verdadeiro relacionamento com Cristo? É isto aqui que conta para nós. Viver um cristianismo de eloquência e de seguimento de regras é muito fácil. Viver um cristianismo em que nós temos claros os princípios na nossa cabeça é muito fácil. Inclusive, grandes estudiosos que são ateus sabem todos os princípios do cristianismo e alguns até os seguem. Mas será que nós somos chamados a viver e reduzir o cristianismo apenas a princípios e regras? Ou nós somos chamados a viver um relacionamento com Cristo? E aí nós vamos descobrir que as regras, elas estão para o relacionamento com o Senhor. Não simplesmente para viver uma vida assim. E é interessante que Cristo, quando vem ao mundo, está dizendo para nós exatamente isto. Eu estou convosco, eu sou o Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Ou seja, aquele que caminha e dá passos conosco, não nos deixa abandonados. Somos nós que caímos muitas vezes na tentação de reduzir o cristianismo, de reduzir Cristo e abandonar Cristo. Mas Cristo não nos abandona. E o que é que deseja Cristo para nós? Este relacionamento profundo com Ele. E viver a concreteza, ou seja, viver de modo concreto na nossa vida. Desculpa porque às vezes me fogem as palavras. Viver de maneira concreta a nossa vida dentro deste relacionamento iluminado, deste relacionamento logos. O verbo não veio ao mundo para ter conversas fiadas. Ou seja, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, a palavra de Deus não é para simplesmente comunicar qualquer coisa. Um cristão, quando comunica o próprio Deus. Tem um é um escritor sueco, chama Edwin Nubbe, se eu não me engano, ele fala exatamente isso. O problema do cristianismo hoje é que a palavra se fez carne e se tornou palavra de novo. Ou seja, a palavra se faz carne em Cristo. Em vez de se tornar carne também em nós, porque encontramos Cristo, nós transformamos a carne, o verbo, em palavra novamente. E não é a isso que nós somos chamados. Nós somos chamados a partir de Cristo, ter uma vida completamente iluminada. Ter uma vida que vale a pena ser vivida. E o que Jesus Cristo quer para nós?
quer que a nossa alma, o nosso corpo, a nossa família, as nossas realidades sejam realidades dele. Quando nasceu o José Miguel, que está aqui na missa hoje com a gente, a mãe dele, quando apresentamos o José Miguel aqui na missa, escreveu um post no Facebook, que é a segunda vez que eu cito numa homilia, que eu achei muito interessante, muito profundo. Ela disse assim: filho, esta é a tua casa. E eu me imagino agora Nossa Senhora dizendo isso para Jesus: filho, esta é a tua casa. Nós vemos sempre as imagens de Maria apresentando Jesus para nós. E me imagino Maria dizendo ao menino Jesus exatamente aquilo que a Vanessa disse para o filho dela. Mas ao menino Jesus diz em relação a nós: aí é a tua casa. Você, meu irmão, você, minha irmã, somos a casa de Cristo. Somos templos do Espírito, vai nos dizer São João. Nós somos a casa do Senhor. O Senhor quer habitar conosco. O cristianismo não é um lugar de mônades. O cristianismo é uma comunidade, primeiro com o verbo feito carne, depois com os nossos irmãos. Tudo isso pela graça dos sacramentos que nós recebemos e que podemos viver de maneira plena e comunicar às pessoas que estão diante de nós. O mundo de hoje, que vive no meio das trevas, espera a luz de Cristo. E essa luz de Cristo, e temos que ser sinceros, as pessoas não vão entrar aqui na igreja, se bem que aconteceu duas coisas já muito interessantes aqui, que eu já conto, mas as pessoas não vão entrar necessariamente aqui: eu vim encontrar a luz. Isso não vai acontecer. As pessoas encontrarão a luz vendo a luz na tua vida, vendo o quanto você, meu irmão, você, minha irmã, é chamado a resplandecer esta beleza da vida com Cristo que encontramos no presépio. A beleza da vida do relacionamento com o Senhor, que dá sentido, razão, ordem para a nossa vida, da qual, a partir de Cristo, tudo faz sentido. Não simplesmente o nosso modo de pensar, mas o nosso modo de pensar, quando encontra o seu sentido, agora tudo se torna muito claro para nós. E cada um de nós aqui queremos viver exatamente isso, e Jesus Cristo está aqui querendo doar-se para cada um de nós. É Maria que também nos diz: filho, aqui está a tua casa. Maria que olha para você na manjedoura e que diz para você: você é a casa do meu filho, acolha-o. Viva esta vida nova que Ele está propondo para você. E por que é que nós damos passos para trás? Estou dizendo que aconteceu duas coisas aqui, não estava no homilia isso previsto, mas tem duas pessoas que infelizmente hoje não estão, mas o cito. São dois ateus que frequentam a nossa missa, porque um dia entraram aqui na igreja, sim, estavam passando aí na porta, viram, estava tendo missa, entraram na hora do sermão, e gostaram e disseram: mas o cristianismo tem algo importante a dizer. E eles frequentam a missa todo domingo, não acreditam em Jesus não, mas vem aqui. Ou seja, isso significa a profundidade daquilo que nós cristãos temos para oferecer ao mundo. A profundidade que nós temos que oferecer não é algo que nós construímos com a nossa cabeça, mas o que temos para oferecer é um encontro com Cristo. Este encontro que ilumina a nossa vida. E o que se espera de nós? Que testemunhemos esse cristianismo, mais do que o cristianismo, testemunhemos Cristo com a nossa vida, sem receios, sem parcialidades, sempre na tentativa profunda de querer viver profundamente aquilo que Cristo nos propõe. E você, meu irmão e minha irmã, e eu insisto nisso porque isto é uma verdade que eu encontro no meu coração todo dia, e que eu tenho certeza que você encontra também. Nós queremos viver o cristianismo de maneira profunda. Todo mundo que está aqui quer viver o cristianismo de maneira profunda. E por que não damos passos em direção a isto? E por que não abraçamos hoje o menino Jesus, o tomemos nas nossas mãos, na nossa vida, e comecemos a caminhar com Ele? Uma grande espiritualidade essa, de Santa Teresinha, sobretudo. Ou seja, caminhar com o menino Jesus e demonstrar o quanto Ele dá sentido à nossa vida. Este é o sentido do Natal que nós celebramos. Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Cada um de nós somos chamados a participar disso. E não é uma participação lontana, distante. É uma participação real. É uma participação que enche a nossa vida, que dá à nossa existência um sentido verdadeiramente profundo, que abre os nossos horizontes,
que dá alegria mesmo no sofrimento, que dá sempre um caminho mesmo quando caímos, que dá a graça de compreender as alegrias que nós vivemos sempre, mas também as situações que nós vivemos que não são tão alegres assim, que nos renova a esperança. E este mundo, e este encontro que nós temos aqui, o mundo espera, e será a cada um de nós, cristãos, por assim dizer, o mandato de levar Cristo ao mundo que tanto o espera. Que hoje a palavra de Deus se faça carne na nossa carne e que possamos com Cristo mostrar que vale a pena viver um relacionamento de amizade com Deus. Que Maria Santíssima, que imagino nas palavras da Vanessa, que se apresenta o menino Jesus para nós e diz: filho, esta aqui é a tua casa, seja eficaz e que possamos acolher o menino Jesus dentro do nosso coração e em toda a nossa vida. Que assim seja. Amém.